Você alguma vez já atravessou a sua vida como uma pessoa, como um estrangeiro? Você já teve essa curiosidade de se ver, de entrar na sua vida como um espectador, como um estrangeiro, atravessando a sua vida para ver como é que ela é? Não, né? É preciso que a gente tenha coragem de se ver. Porque para que a gente não leve a nossa vida como se ligasse um piloto automático. A gente levanta, corre, trabalha, volta para casa cansado, vai na academia, volta, começa, dorme. A vida não é isso. A vida tem que ter sabor, tem que ter sentido, tem que ter desejo. A vida não pode ser isso, né? Aí a gente vai gerando as pessoas tão estressadas, o povo tão sem tolerância, porque não sabe nem o que está fazendo, corre tanto que não se vê, não sabe nem o que está fazendo aquilo. Será que você também na sua vida sabe quando que a sua vida foi mudada a partir do momento que você teve um encontro? Tem encontros na nossa vida que transformam a nossa vida. Vocês fizeram encontros que vocês casaram? Ou fizeram grandes amigos? Não é? Tem encontros que nos transformaram. Mas tem um encontro especial que transforma a nossa vida para valer. Que é quando a gente se permite ter a vida atravessada por Jesus. Será que você sabe a hora e o dia que isso aconteceu? Ou às vezes a gente ainda está naquela fase que a gente vem à igreja porque está todo mundo vindo, ou porque estava sem opção, porque eu estou um pouco triste, vou chegando. Eu fico lembrando de como é que deve ter sido transformada a vida de Pedro. Estava à beira lá pescando, aquela vidinha de sempre, achava peixe. A vida de Paulo, que estava indo para Damasco para poder matar cristão, no meio do caminho Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele falou: quem é o Senhor? Sou Jesus. A quem se persegue? Imaginou? Fico imaginando Zaqueu, odiado pela população, porque roubava do povo. Pequenininho, não tinha nem estrutura física. Falou: eu vou conhecer esse moço que eles estão falando dele. Subiu numa árvore. Falou: fico aqui de cima, não me comprometo, né? E vejo ele passar. Oh, surpresa, hein? Jesus falou 3 palavras com ele tão interessantes. Primeiro que Jesus chamou ele pelo nome dele. Zaqueu. Você imagina que era um nome que ninguém gostava nem de ouvir. Uma pessoa desprezada. Então, quando a gente escuta isso, qual é a primeira coisa que chega no seu coração? Ou não chegou nada? Ou não chegou nada? Quando você imagina que Jesus chamou uma pessoa que era completamente desprezível, apesar do dinheiro que ela tinha, diante de uma sociedade, como é que isso chega para você? Que ninguém é desprezível diante de Deus. Que nós podemos estar fazendo as piores coisas aqui, mas Deus ama todos igualmente. Isso às vezes é duro de entender, né? Fala: não, Jesus só ama a mim que estou na igreja rezando. Vai ficar triste, porque Ele ama a todos. Deus criou cada um de nós. Isso eu quero que vocês tenham guardado no coração de vocês. Deus te criou por amor, porque sonhou com você. Sonhou, soprou, desejou, por isso estamos aqui. Mesmo que Ele nos colocou nesse mundo com a total liberdade de não querer conviver com Ele. De falar: não preciso ser, minha vida vive muito bem, obrigado, sem Deus, Deus só atrapalha, Deus tem um tanto de regra, não quero. Só um Deus desse, né, pode dar para nós uma coisa que chama liberdade. Né?
Ele deu a liberdade, inclusive de não acreditar nele. Então, ele chamou ele pelo nome. Hoje ele chama o nosso. E aí ele fala, hoje eu tenho que ficar na sua casa. Hoje. Por quê? Porque com Deus não tem passado e futuro, tem agora. Quando Deus nos chama para o encontro, é agora. Então, nosso passado já está na misericórdia, o futuro está na providência. O momento que nós temos para amar e servir a Deus é agora. Por quê? Porque agora que eu estou viva. É assim. É só agora que eu tenho. Por isso que a gente não deixa para depois. Né? Então, é agora. Então, hoje, eu quero ir para sua casa. Santo Agostinho fala assim, hoje Deus vai me visitar, eu espero estar em casa. Porque a gente nunca está dentro de nós, a gente está sempre fora, a gente não está dentro, né? A gente não volta, né? Então, o mundo hoje que nos busca só para fora, dificilmente a gente pensa, qual é a minha vida? Eu perguntei para você, se você já viveu, já atravessou a sua vida como estrangeiro, e já viu como é que é a sua vida? Hoje talvez vocês parem e pensem um pouco, né? E a outra coisa que Jesus fala a palavra, fala porque hoje eu tenho, né? Eu tenho que ir à sua casa. Por que tenho? Porque esse é o desejo do Pai. Por que Jesus veio? Para buscar aquele que está perdido. O que Jesus falou? Eu vim para aqueles que estão doentes. Porque aquele que está saudável não precisa de médico. Eu preciso vir atrás daquele perdido, daquele abandonado, daquele que ninguém dá nada por ele. Eu vim para ele. Então ele veio para cada um de nós. Isso é maravilhoso. Então hoje Zaqueu somos nós. Para descer das nossas autossuficiências, né, gente? Dos nossos orgulhos, das nossas vaidades, que a gente acha que é capaz de tudo sozinho. A gente acha que é capaz de tudo. Não, isso eu não preciso pedir a Deus, porque isso eu resolvo. E cada vez mais eu digo para vocês, quanto mais eu convivo com Ele, mais eu dependo dEle. A gente vai ficando mais velho, quanto mais velho, mais dependente. Porque a gente vai descobrindo que sem Ele, nada. Mas é tão interessante porque esse convite, às vezes fica um convite grandioso, que não é hoje que o Senhor me chamou. Mas será que no seu dia de hoje, você conseguiu perceber a diferença em um antes e um depois do seu dia, depois que você rezou o Pai Nosso, ou você não rezou o Pai Nosso? Porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala o quê? Seja feita. Só que a gente não presta atenção, porque a gente reza tudo no automático. A gente sabe o que está rezando. Para nós que estáis no céu, santificado seja o vosso nome, olha para um lado, depois você... Só que nós falamos. Seja feita a vossa. Então, a partir daquele momento, o que aconteceu foi porque você permitiu. O agir de Deus não pode acontecer sem a sua permissão. Só que a gente não entende, mas por que aconteceu isso? Minha filha, você acabou de rezar, seja feita a vossa... Mas não lembra. Então a nossa relação com Deus não pode ser feita no automático. A nossa vida espiritual não piloto que eu liguei e deixo a vida correr. A nossa vida com o Senhor tem que ter sentido, tem que ter sabor. Entendem? Então, amanhã eu penso que vocês vão prestar atenção no que rezar o Pai Nosso, então não reze. Fala, eu estou com medinho de falar, seja feita a vossa vontade. Vai que ele não prestou atenção em tudo, ficou medinho de falar isso com ele, não fala. Então não reze o Pai Nosso, porque a gente se compromete. Seja feita a vossa vontade. Né? Então, porque a gente reza pela manhã, fala, mas aconteceu essas coisas que eu não queria. Então existe um antes e um depois. Quando eu desperto para isso, quando eu desperto para uma consciência de que eu nasci de Deus, que Deus tem uma proposta para nós de uma vida que é eterna,
Não é? Ou não? Tem dúvida disso? Tem não, né? Muito bem. Por que a morte entrou no mundo? Por causa do pecado. Então, por causa do pecado, nós estamos aqui, ele está lá. Nunca poderíamos ter voltado, nunca poderíamos voltar para casa se Jesus não tivesse vindo. Então, por isso, gratidão, porque ele aceitou vir. Então, quando eu começo a entender essas coisas, e que minha vida é eterna, eu tenho que começar a trabalhar algumas coisas, inclusive uma passagem que está aqui em Lucas 12, quando Jesus fala assim, Lucas 12, versículo 35, ele fala, tende os rins cingidos e as lâmpadas acesas. O que ele quer dizer? Ele quer falar que a gente tem que ter prontidão para servir e a fé. É isso que nos condiciona. Quando eu tomo consciência de que eu tenho um pai, que eu vivo para ele, que eu nasci dele, caminho com ele, volto para casa, eu tenho que viver buscando as coisas do alto. O que é buscar as coisas do alto? É direcionar a minha vida para Deus. Tudo eu tenho que fazer para ele, com ele, nele, por ele. Tudo. Então eu não faço mais, não tem mais o eu, tem o nós. É tão lindo isso. Senhor, o Senhor está de acordo? O que nós dois vamos fazer? É diferente. Já falei com vocês que a minha maior inveja aqui da Bíblia é o Espírito Santo e nós decidimos. Isso é um escândalo. Os discípulos falavam assim. O Espírito Santo e nós decidimos, olha que reunião mais íntima. Olha, o Espírito Santo e nós decidimos, a gente fala assim, mas eu decidi, e vai dar errado. Porque nós não temos sabedoria para nada. Não enxergamos nem o que está na frente, quanto mais o que está lá na frente. Então, quando a gente aprende essas coisas, a gente passa a não ter coragem de fazer mais nada, sem que o Senhor aprove. Que Ele vai, como é que Ele vai querer que eu conduza isso? Porque se eu tenho que estar com meus rins cingidos e as lâmpadas acesas, é porque eu não sei o dia, a hora que Ele me chama. E cada vez que Ele me chamou, eu tenho que estar com a mala pronta, então os rins estão cingidos, porque se chamou, sim Senhor. E a fé que vai nos sustentar nesse caminho. Filoma, conversar esse assunto é péssimo, né? Ainda mais véspera de finados, né? Ainda mais um assunto chamado morte que ninguém quer conversar. Você quer espalhar um bolinho? Começa a falar assim, gente, hoje eu pensei na minha morte, não fica um... O telefone toca, chega uma mensagem, alguém tem que dar um recado de urgência, não fica um... Porque a gente não aprendeu a conversar. A gente não sabe se chega na idade de 50, 60, 70, não sabe quantos anos a gente tem para viver. A gente não sabe se vai formar, se vai fazer aquilo que você sonhou na infância. Você não sabe se vai casar, não sabe se vai ter filhos, se vai ver seus netos. Se vai formar, você não sabe nada. Mas a única coisa que a gente sabe é que vai morrer. Preparamos? Claro que não. Imagina, esse assunto é péssimo. Mas, porque se eu descubro isso, eu tenho, entre estar aqui e terminar, eu tenho um tempo, ok? O que nós temos que discutir? É a vida que eu tenho para viver. Com que consciência eu vivo essa vida? Que eu sou convidada a viver. Como que eu vivo? Eu vivo com meus rins cingidos e a lâmpada acesa? Ou eu vivo alienado desse assunto, falando, na hora que chegar eu penso no assunto? Você ficou até frio agora, não foi? Você sentiu até mal, não foi? Que falou, nó! Tanta gente não pensa nisso que ninguém sabe a sua senha de banco. Para dar trabalho depois que morrer. Você ficou aflita, não é? Esse assunto incomoda, não é? Porque é preciso conversar. Eu acho que o dia que a gente começa a tomar consciência disso, a nossa vida é muito melhor. Porque a qualidade das nossas relações vão ficar muito melhores. Pode ser a última vez que você esteja abraçada com o seu marido. E a gente deixa para dia e falar as coisas importantes. Falar, amanhã eu falo com ele que eu amo. Aí tem AVC, né? Eu já falei, não fala. Pega a área da fala, não comenta. Como é que a gente adia ser feliz?
Porque a gente espera ter muitas coisas para ser feliz. Então a gente não compreende nem quem a gente é, nem quem é o outro que está do nosso lado. A gente não entende que tudo é muito rápido, tudo é um sopro. E eu tenho que viver com intensidade e com alegria a vida que Deus me deu, sabendo que se a morte me tira o dom da vida, o amor dele nos devolve. Compreende a dimensão disso? A gente a gente não compreende que a morte é a porta que abre para eu poder voltar para aquele lugar que não tem tempo, é eterno. Mas a minha eternidade começa quando eu começo a pensar que eu vivo com Ele, com Deus, e a morte não pode me fazer tremer. Não pode. É sofrido perder alguém que a gente ama, demais dá conta. Mas o amor faz com que o outro permaneça. Porque laço de amor tem jeito de romper? Nunca. A presença do outro na minha vida é sempre uma marca que é eterna. E se aqui foi o laço de sangue que nos uniu, lá na eternidade será o laço de amor que vai nos manter juntos. Vocês têm dúvida disso? Que bom que não tem. Porque a gente, qual é a grande por que nós somos cristãos? Aonde está embasada a nossa fé? Qual é a razão da gente estar aqui reunido? Qual é? Está todo mundo com medo de responder? Aqui não tem prova, não tem nota. Qual é a razão? Por que nós cremos em Jesus? Qual é a razão da nossa fé? Aonde ela está sustentada? Não. Aonde está sustentada a nossa fé? Na ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nós estávamos fazendo o que aqui? Vamos terminar a vida ali, ó. Jesus podia ter sido um profeta, pode ter feito um tanto de coisa bacana, mas ele seria um homem. Como qualquer outro profeta que passou por aqui. Mas ele ressuscitou. Então, toda a nossa fé está baseada nessa ressurreição, porque ele nos prometeu a vida eterna. É isso. Então, é por isso que diante da morte, nós cristãos temos que ter uma postura diferente. Isso te impede de chorar? Não, claro que não. Continuo chorando todo dia. Com as crianças. Mas a esperança, igual ele ressuscitou, é a esperança que nós também vamos ressuscitar. E é isso que nos mantém na alegria de saber que nem a morte nos separa dele. Que eu morri aqui, mas ele me ressuscita. E eu vou estar com ele eternamente. Que ele vai enxugar as nossas lágrimas. Que um dia nós vamos ficar todo mundo junto. A gente não tem dimensão do que Deus fez por nós, não. Nós não temos essa dimensão. Então, quando a gente escuta essa frase, eu falo, como é que essa vida, já que eu vou chegar lá, estou caminhando para minha Jerusalém, como é que eu estou vivendo a minha vida aqui, hoje? E eu tenho que ter coragem de me rever. Então, a primeira coisa que eu preciso me perguntar, como é que está a minha vida espiritual? Fala mais ou menos, né? Aí, sábado, eu recebi visita na casa da minha mãe. Foi uma sequência, né? Fiquei morta no fim do dia de tanta gente que eu tinha que conversar. Examinar a menina. Aí uma das pessoas, começando, caminhada espiritual, quantas vezes você, como é que tem sido o seu ritmo, sua vida espiritual? Quantas vezes você confessa? E a pessoa tranquilamente respondeu, uma vez por ano? Falei, misericórdia! Seu cúmulo da preguiça do cristão. Confissão é no mínimo mensal. No mínimo. Porque como nós não temos consciência da morte, a gente vai adiando, vai acumulando os pecados, depois eu faço um abatimento. Igual uma amiga minha que eu falava tanto a cabeça dela. Tem que confessar, tem que confessar. Afinal, tem mais de 20 anos que eu não confesso. Ótima oportunidade, vai que eu te chamo.
Aí quando ela chegou diante do sacerdote, falou com ele falou, quando foi sua última confissão? Ela falou, acho que mais de 20 anos. Ele falou, então você podia resumir. Você podia resumir mesmo, passar um dia aqui, ué. Mas por que a gente não procura, né? Por que a gente não procura confissão? Porque nos falta a consciência que eu posso ir hoje. Não, falou, nem gosto de pensar nesse assunto, mas é finado, não quer nem pensar nisso. Tem que pensar, porque eu tenho que estar com a vida mais ou menos em dia, para ficar menos tempo no purgatório. É porque a gente não tem consciência do pecado. Deus perdoa? Perdoa, claro que Ele perdoa. Mas todo pecado tem uma consequência que a gente não consegue tirar. Lembrem da imagem da pedra na água. Você joga a pedra, ela cai. Quantas ondas se formam? Então, às vezes, um pecado que alguém cometeu aqui, vai atingindo lá. É muito sério. A gente deveria ter horror do pecado, porque a gente ofende a Deus. Horror. Mas hoje em dia nós estamos inseridos num mundo que aplaude o pecado. E falar nisso é um absurdo. Eu mandar vocês confessar todo mês, fala, coitada da Filó, está ficando louca. É uma pena o meu grande confessor ter morrido, porque eu confessava era 15 dias, a cada 15 dias, só ele para ter paciência. Eu confessava quinzenalmente. Não porque eu quero ser melhor do que ninguém, mas eu venho cá falar com vocês, eu tenho que estar mais, né, rezar mais, para ver se Deus me ensina mais, para ver se eu consigo ensinar vocês. Porque primeiro eu aprendo para depois ensinar. É assim a caminhada. Então, como é que a gente não faz as coisas básicas do cristão? A gente não reza a palavra, não se alimenta da palavra. Até hoje o ano está acabando, eu não consegui um horário para rezar todo dia, toda hora com ele. Eu não marquei meu horário, está faltando a gente, está quase acabando o ano. A gente fala, eu não marquei ainda o dia, eu não marquei o horário de visitar Jesus no Santíssimo, eu não fiz o básico. Aí Pedro fala, vocês ainda dão, acho que é Paulo ou Pedro, vocês só dão conta básico do leitinho, se eu ensinar a coisa mais pesada, vocês não dão conta. E saímos, qual caminhada fizemos do ponto de vista espiritual? E se hoje Ele chamar? E Jesus fala assim, não fica preocupado com a vida do outro. E a gente está sempre curioso, o que será que vai acontecer? O que será que aconteceu com a vida do outro? O que será que fulano está conversando ali? Ele fala, não preocupe com o outro. Preocupe com o estado da sua alma, se eu te chamar hoje. Não é assim que fazemos? É assim. Então é preciso que a gente pense sobre isso. É preciso que a gente medite sobre isso. Porque é isso que tem que transformar a nossa vida. É muito sério. A vida espiritual não é uma brincadeira. É real. É preciso ter coragem de se ver. Por isso que eu perguntei. Atravesse a sua vida como estrangeiro. E se veja. Veja não brincando de crer. Não brincando de ser cristão. Mas de verdade, levando uma vida séria, de compromisso. Porque o nosso Deus, Ele é vivo. E caminhar, que amanhã nós vamos fazer memória das pessoas que já morreram e que passaram pela nossa vida. Então, nós temos que ter memória de uma palavrinha que se chama gratidão. Obrigado por ter sido mãe, por ter sido pai, por ter sido filho, por ter sido amigo daquela pessoa. Buscar a memória, palavras, frases, comportamento, gargalhada, tanta coisa que o outro teve na minha vida. Aquilo que o outro me ensinou, aquilo que o outro trouxe para mim. A gente caminha com gratidão. Lembrar que cada um que entrou na nossa vida é para construir. E que um dia vamos estar juntos. E lembrar de verdade o que eu quero, qual é a marca que eu quero deixar na minha história aqui. Como é que você quer que as pessoas lembrem de você? Então, na verdade, é pensar nisso, mas pensar nisso com um compromisso e com uma alegria. Filó, Deus me livre de pensar na morte com alegria, Filó, mas é real. Se eu caminho para lá, como é que eu vou conduzir a minha história? Ô, gente, o dia que a gente descobre isso, a gente perde tão tempo, a gente não perde muito tempo, não. Então, em vez de brigar com o marido que deixou a toalha molhada em cima da cama, pega a toalha e leva para o varal, gasta menos tempo, menos energia. Não é assim?
Vocês estão rindo, né? Assim? Os maridos deixam as toalhas tudo molhadas em cima da cama. Para quê ficar brigando? Bobagem, carrega para lá, vamos conversar coisa que de verdade acrescenta um ao outro. Porque depois, quando morre, você descobriu que você estava com um estranho. O que você sabe do outro? Nada. Nada. A gente perde tempo com o que nada nos acrescenta. E cada um que chegou na nossa vida é um mistério que Deus coloca. E a gente não aproveita dos outros no sentido, né, usar do outro. Aproveitar do que diferente de Deus ele traz para mim. Porque cada um tem um pedacinho dele. Como é que você vê isso? Me conta, como é que é o seu olhar nisso? Deixa eu ver se eu sentar no seu banco, eu vejo com o seu olho. É aprender essas coisas. E a gente passa a vida conversando tanto de nada. Assenta na mesa, é uma solidão profunda, cada um liga um celular. Ninguém conversa. Olha que triste. É tão triste, o tempo passa tão rápido. E a gente não conversou melhor. A gente não cuida. Não tem atenção. Porque a vida está com pressa, tem. Que bobagem. Hoje eu tenho feito, sempre lá no CTI, um jeito de deixar no nosso quarto biscoito e café. Levo as cápsulas. Quando o povo está muito estressado, chegam os residentes de várias clínicas, né? Porque você tem pós-operatório. Chega lá tudo nervoso, estressado, com esse trabalho demais. Fala, vem cá, meu filho, vamos tomar um cafezinho, come um biscoito, posso tomar um café? Depois você vai lá, pega um acesso que precisa, tira um dreno que precisa. Eles agradecem, ô filó, que bom. Para, respira. Come, agora vai trabalhar. Aprender a cuidar. E mostrar para eles que a gente precisa de ser cuidado. Porque o cuidado é uma forma de ser amado. E de lembrar que o outro é importante. Hoje a gente conversa com as pessoas, não sabe mais o nome. Coisinha, Ninguém é uma coisinha. Pode ser uma coisinha de Deus. Mas tem um nome. Jesus não chamou Zaqueu, falou, Zaqueu. Imagina o sujo Zaqueu, ele deve ter caído despencado. Imagina ele te chamando pelo nome. E é assim que a gente precisa se sentir. Sendo chamado pelo nome. Ele te chamando. Hoje, eu quero entrar na sua casa. Você está com seus rins cingidos? E está com a chama acesa, a vela está acesa? Você continua crendo em mim? Apesar de tanta coisa, continua crendo. Continua acreditando que eu sou o Senhor da sua vida? Tem agido como eu sendo o seu Senhor? Ou eu sou o Senhor para umas coisas e não para outras? É por isso que é importante de vez em quando a gente se ver. Por isso que eu comecei fazendo essa proposta e termino fazendo ela. É preciso que a gente tenha coragem de se olhar. É preciso que a gente tenha coragem de se criticar. A gente precisa ser crítico com a gente, né? De olhar e falar, não precisa fazer dessa forma. Não é rezar apressadamente, não é rezar uma Maria naquela correria. Reze com o seu coração. Fale com Deus com o seu coração. Aprenda a se colocar diante dele e fala, me ajude a me ver com os seus olhos. A que ponto eu já caminhei do ponto de vista espiritual? Pode ser que ele nos mostre que a gente ainda está segurando a cabeça igual um neném de 3 meses. Muitas vezes a gente já está engatinhando. Muitas vezes já está arriscando uns passos. Mas pedir a ele a graça. Fala, Senhor, me ajuda a lembrar dessa frase o dia inteiro. Tende os rins cingidos, as lâmpadas acesas. Me ajuda a andar com estado de alerta e prontidão. Entender que estou aqui para vos amar e servir. E saber que cada dia é único. E que cada minuto é uma graça. E que estar vivo é graça. E que eu não sei que hora o Senhor me busca. Mas que eu gaste a minha vida para amar e servi-lo. E como eu não posso fazer isso com o Senhor, eu faço isso com o meu irmão. Me ajuda. Me ajuda a te amar naquele insuportável que eu tenho que conviver. Naquele que me desafia, que é amar o inimigo. Naquele que é mais fácil ignorá-lo, Senhor. Naquele que é mais fácil bater a porta
E se ele vier atrás de mim, eu vou dizer, não vou te ajudar. Aí você lembra que Jesus falou que você fizer o menor, você faz a mim. Entender que o amor cristão, ele exige. Ele é exigente. Porque gostar daqueles que gostam de mim é tão simples. Mas gostar daquele insuportável, aquele que me atravessa a garganta. Eu falo, me ajuda a entender que o Senhor morreu por ele. Me ajuda a entender que o Senhor ama gente bonzinho, apesar de eu achar que o Senhor devia odiá-lo. Mas o Senhor falou que não. Eu até queria matar, mas o Senhor falou, não matarás. Então, sim, Senhor, eu não matarei. Então, é assim. Então, me ajuda a rezar por ele, de verdade, querendo o bem dele. De verdade, não querendo o mal. Me ajuda de verdade a querer a conversão dele. Me ajuda, Jesus, a entender que a coisa que eu mais posso ajudar o meu irmão é pela salvação da alma dele. Que o resto vai ficar. E a nossa alma é eterna. E nós podemos ir para um sofrimento eterno ou para uma alegria eterna, apesar do mundo não acreditar nisso. Mas isso é real. Então me ajuda a rezar por aqueles que ainda não creem, que isso nem passa na cabeça deles. Que vivem aqui despreocupado, achando que a vida é assim mesmo. Me ajuda a interceder pelo meu irmão. Porque o Senhor vai me pedir conta da vida dele. Assim como você fez com Caim. Caim, cadê seu irmão? Não estou sabendo não, acabou de matá-lo. Cadê ele? Estou ouvindo não, Senhor. Tem certeza? A terra vai te pedir conta do sangue do seu irmão. A gente tem noção de nada não, né, gente? Tem nada, né? Afinal, não dou conta do mundo inteiro, não é do mundo inteiro não, só daquele que cruzou o seu caminho hoje. Nós temos, guardem a última coisa que eu quero dizer. Qual que é a única dívida que nós temos uns com os outros? Está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, São Paulo, nós só temos uma dívida uns com os outros. Qual é? Vou marcar o linha para nós, né? A dívida de amar. Aquele que te encontrou hoje não pode sair pior do que chegou. Porque às vezes você dá uma olhada no outro que matou o outro no olho. Não falou nada, mas matou. Ou matou na língua. Alguém começou a falar, fulano é tão bacana, você fala, mas acabou de matar. Mas, né? Então, prestar atenção nisso. Né? Como é que é meu comportamento cristão, já que pode ser meu último encontro com essa pessoa? Pensem nisso. Se hoje fosse meu último encontro, o que eu falaria? Como é que eu abraçaria? Se hoje fosse a última oportunidade. Então assim a gente deve participar das missas, da celebração eucarística, como se ela fosse a última Eucaristia que eu recebesse. Rezar o terço como se fosse o último terço que eu rezasse. Isso dá sabor, isso dá intensidade, não é automático. Fala, essa é a última vez que eu posso falar com o Senhor, agora. Então é para isso que eu estou tentando despertá-los. Porque hoje vocês vão escutar seu nome ser pronunciado. E que a gente tenha uma resposta positiva diante do Senhor. Fala, estou aqui, Senhor. Para ir aonde? Para fazer o quê? Estou à sua disposição. E amanhã, quando vocês rezarem o Pai Nosso, vocês falam, seja feita a vossa vontade. Fala direito. Confiando em quê? Por que a gente pode falar com todas as letras, seja feita a vossa vontade? Por quê? Aonde que reside a sua confiança? Reside em quê? A sua confiança? Aulinha. Aonde que reside a sua confiança? A sua confiança reside no amor que Ele tem por você. Porque aquele que ama igual Ele nos ama, vai fazer o que de errado na sua vida? Nada, e vocês não podem ter dúvida disso. Entenderam? Então, por que eu sei que Deus, quando eu falo, seja feita a vossa vontade, não era isso que eu queria, mas se Ele escolheu isso é porque é melhor? Por que você tem certeza que é melhor? Porque Ele me ama. Vocês não podem ter dúvida disso? Porque se vocês tiverem dúvida disso, vocês vão começar a se esquivar dele e vai ter uma vida espiritual meia boca. E a marca do cristão tem que ser alegria. Por quê? Porque somos amados. Isso é maravilhoso. É porque a gente não tem dimensão
que significa esse amor de Deus na nossa vida. Que nessa noite Nossa Senhora interceda por nós diante de Deus e nos consiga uma graça de Deus. A graça de saber-se amado. A graça de sentir-se amado por Deus na nossa miséria, como Zaqueu, né? Na nossa miséria, no nosso nada, naquilo que nós não temos nada para dar para Deus, não temos nada. Nada de bom, porque até um bom pensamento que temos é o Senhor que nos inspira. Então, na nossa miséria, na nossa fraqueza, Deus nos ama. Então, que a gente possa se sentir amado por Ele, completamente amado, sair daqui pisando insuportavelmente, porque sabemos ser amados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sempre que eu estou rezando para poder preparar esse encontro, eu sempre me coloco sentada daí para ver o que eu quero ouvir de cá. Não no que eu quero ouvir, mas no que eu quero aprender. Porque enquanto a palavra de Deus ela não entrar no nosso coração e ela não gerar vida, eu não faço meu caminho de conversão. Tem quantos anos que vocês acompanham a igreja, frequentam as coisas da igreja? E vocês entraram, né? Nós entramos a partir da quarta-feira de cinzas, no tempo da quaresma. E se alguém que for alheio à igreja, ou que não entenda as coisas, perguntar para você assim, o que é a quaresma? O que você responde? O que é a quaresma? O que é isso? É um tempo de conversão, por quê? O que é o tempo da quaresma? O que a gente celebra? Quando é tempo do advento, que é antes do Natal, o tempo do advento significa o quê? O que nós estamos fazendo com o advento? Estamos esperando um Deus que vem. Quando a gente entra no tempo da quaresma, ele significa o quê? Vocês têm que saber responder isso na ponta da língua. Porque nós somos cristãos. Não. O tempo da quaresma significa que eu vou renovar a minha esperança naquele que me passou da morte para a vida. Então, o que é a quaresma? É um tempo forte. É um tempo que Deus nos convida e nos permite para que a gente renove. Para tudo, vocês, vão parar os cristãos. Vamos renovar a esperança naquele que me tirou da situação da morte para a vida. Não foi essa a missão de Jesus? Nos tirar de Satanás e nos devolver para uma vida em Deus. Tirar do reino dele e passar para o reino de Deus. Então, a quaresma, eu estou renovando meu compromisso com o quê? Com o quê? Com o meu batismo. A quaresma me volta no meu batismo. No batismo eu fui transformada em quê? Nós vamos começar a linha de catequese. Eu fui renovada, agora no meu batismo eu me torno filha de Deus. Eu me torno filho de Deus. Então a quaresma para te sacudir e falar, oi, você é filho do Altíssimo. Oi, você é filha do Altíssimo. Então como é que nós estamos nos comportando? Eu estou assumindo diante de Jesus um compromisso como filha de lutar contra o mal. O mal que existe em mim primeiro. Eu não ponho responsabilidade no outro. Primeiro em mim. E o mal que existe ao redor de mim, no mundo. Compreenderam? Quando a gente faz o sinal da cruz, a gente faz
Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Que inimigo? Do que eu penso, do que eu falo, do que eu sinto. A gente acha que é os inimigos que estão olhando você torto. É o que está dentro de você. Compreendem? Vocês começarem a entender? Então, se alguém perguntar, o que é quaresma, que vocês ficam nessa confusão? 40 dias. Eu estou renovando a minha esperança. A vida tem que ser mais do que levantar cedo, correr, rezar, pagar boleto e bloquear telefone de São Paulo. Uai, tem que ter um trem mais do que isso, não é possível, é só isso que a gente faz. Tem que ter alguma coisa a mais, né não? Então eu estou renovando minha esperança, minha filha. Naquele que é a vida. Naquele que me mostrou que a vida é mais do que a subsistência, que é só pagar conta o dia inteiro. A vida é mais do que isso. A gente está preocupado com a subsistência, ele está pelejando para nos mostrar que existe uma vida eterna. Ai, que escândalo de que a gente começar a entender isso. E aí eu estou renovando e lembrando que um dia eu fui batizado, esqueci, né? Guardei o trem lá, guardei. E que eu sou filha, não é qualquer filha, nem qualquer filho, amado, amada de Deus. O dia que vocês descobrirem isso, quem vai segurar vocês? Ninguém. Vocês vão ficar insuportáveis. Mas se eu sou filha do Altíssimo, Ele é rei, então eu tenho que me comportar como filha de rei, o filho de rei. Então Deus quer devolver nesse período a nossa dignidade. Porque tem gente que esqueceu que é digno, que é filho. E se eu sou filha ou filho do Altíssimo, eu tenho que relembrar isso. E é tão interessante que a igreja ela tem uma pedagogia, né? Então ela começa toda a quaresma, primeiro domingo da quaresma são as tentações de Jesus. Toda vez que vocês virem que tem 40 dias, o número 40 na Bíblia, é tempo de purificação, é tempo de renovação. Então o povo de Israel não ficou 40 anos no deserto? Jesus é um novo Israel. 40 dias ele vai fazer uma nova caminhada com o povo, ele vai trazer uma outra transformação. Noé ficou 40 dias e 40 noites em chuva. Elias ficou 40 dias escondido, os pássaros traziam comida para ele, até ele estar preparado para escutar aquela voz que sussurrava que era Deus. Compreendem? Todas as vezes que vocês virem o número 40, a Bíblia está sempre uma coisa confirmando a outra, né? É assim. Então, tem todo esse caminho. E a gente sabe que Jesus foi ao deserto, o Espírito Santo levou ele ao deserto. Ele ficou em jejum, 40 dias e 40 noites. Não ficou em jejum dentro de casa, no ar confortável, no ar condicionado. Ficou no deserto. E Jesus foi tentado pelo demônio. Jesus podia ser tentado pelo demônio? Não. Vocês também acham que não? Vocês têm certeza que vocês estão respondendo? Jesus podia ou não ser tentado pelo demônio? Sim ou não? Sim, por quê? Porque era 100% homem. Olha que coisa maravilhosa. Ele aceitou a nossa miséria. Ele aceitou viver a nossa humanidade. E o demônio tenta ele em 3 coisas, lembra? Você está morrendo de fome, morto de fome. Fala que aproveita esse tanto de pedra que está aí e faz expirar pão. Não, só de pão vive o homem. E todas as tentações, Jesus, ele resolveu não negociou com o diabo. Ele falou a palavra de Deus. A última vez que eu falei aqui, falei isso com vocês. A gente não negocia com o pecado. Não é não. Não pode, não negocia com ele. Não negocia com a tentação. Resolve ela. Mas ele falou com Jesus do pão. Falou com Jesus assim. Levou ele para Jesus para um lugar alto, mostrou os reinos todos. Falou que isso tudo é seu, ó, se você quiser. Todas as almas, todas as pessoas, todos os reinos, desde que você me adore.
E depois falou com Jesus, então, não, meu filho, não precisa sofrer não, vão lá em cima do templo, faz uma pirueta bacana, uma coisa escandalosa, e você prova que você é o Filho de Deus. Então preste atenção. Quando as 3 tentações, quando ele fala com Jesus, olha a importância disso. Jesus estava com fome. Quando ele fala com Jesus sobre o pão, isso aí está relacionado, todos esses 3 pecados, todas essas 3 tentações, estão relacionados com a conversa de Eva com a serpente. Jesus veio curar para nós o pecado. Ele veio nos mostrar que a gente é capaz de vencer as tentações. Né? Quando a serpente fala com a Eva da maçã, então ela vê a maçã, os olhos dela se enchem, porque é bonita a maçã, ela deseja e ela come. Quando ele é tentado outra vez, Jesus vai curar essa queda do homem e mostrar e nos chamar a atenção para uma outra posição como filho de Deus, fazer uma opção pelas coisas de Deus. Para que a gente possa vencer o que se chama a tríplice concupiscência. O que é concupiscência? É a tendência que a gente tem para tudo que não presta. A gente tem uma tendência para pecar. Então, quando Eva viu a maçã, né, gente, quantos pecados de gula nós vivemos? Né? É tudo de desordem. Esses pecados todos são de desordem interna. É isso que Jesus quer vencer em nós. É as desordens, né? Internas. Ele quer mostrar que a gente pode se equilibrar, não sozinho, mas com Ele. Vocês imaginam quando, porque aqui todos os pecados, se a gente avaliar todos um por um, eles caem todos lá em Adão e Eva. A raiz está lá, que é o que Jesus venceu por nós. Vocês imaginem quando o demônio fala com ele, não, eu te dou tudo, porque você imagina qual era a grande missão de Jesus? Era salvar as almas. Que Jesus salva através do sacrifício dele, da obediência a Deus, até o sacrifício. O demônio falou com ele, não, aqui Jesus, deixa eu te contar uma coisa, não precisa sofrer não, meu filho. Para que você ir para o Calvário, sofrer na cruz? Te dou isso tudo de graça. Para que sofrimento? Para que obedecer? Olha a tentação. Jesus não fala que ele era o príncipe desse mundo? Eu te dou tudo, eu te dou essas almas, dou tudo no meu poder mesmo. Te dou esses reinos, desde que você me adore. E qual é a grande tentação da nossa vida do ter, né, gente? Eu quero quero acumular, eu quero ter mais, e só tenho isso, está pouco, eu quero mais para... Já não sabe, para morrer tudo acumulado. Então a tentação, que na verdade, Jesus vence isso mostrando, só a Deus adorarás. Quem tem que ser de verdade o Senhor da nossa vida? É Deus. E quanto que a gente tem que lutar por isso na nossa vida? Porque quantas vezes Ele deixa de ser o Senhor da nossa vida? Assim como a gente tem tanta compulsão alimentar, com bebida, com droga, com tanto tipo de desordem, nós temos com acumulação, com acúmulo. Tem gente que não doa nem uma peça de roupa, por causa do acúmulo. Guarda, até a traça comer, até nunca mais servir. Mas uma necessidade de compulsiva. Vocês imaginam, Jesus, vamos pular lá de cima, faz uma coisa maravilhosa, o espetáculo do fazer, de todo mundo te aplaudir e dizer, uau, esse é o Filho de Deus. Nós sofremos disso? Imagina, fiz essa toalha, tem que contar para todo mundo que foi feita por mim. A gente dá conta, tudo que a gente faz, a gente quer que as pessoas saibam que eu fiz. Para ficar bacana, para as pessoas aplaudirem e falar, não, essa pessoa é espetacular.
A necessidade que nós temos de ser aplaudidos pelo outro, de ser aprovados pelo outro. Que dificuldade nós temos de deixar só Deus ver as coisas que a gente faz. Fica aí, Jesus, você fica aí jejuando no deserto, escondido, ninguém está vendo, meu filho. Faz um trem espetacular. Quanta coisa você pode fazer? Nossa Senhora fez o milagre do sol, pôs o povo louco lá em Fátima. Lembra desse milagre do sol? Quando ela prova, né, a presença de Maria. Lembram disso ou não? Nada, né, gente? Oh, meu Deus do céu, lembra não? Quando estava lá aquela multidão, chovendo loucamente. E aqueles coitados daqueles meninos já tinham sido presos. E chovendo, e Lúcia, Nossa Senhora chega, elas ajoelham. Lúcia fala com Nossa Senhora assim: se a senhora não fizer alguma coisa, eles vão me matar. A multidão. E o New York Times estava lá. Tinha jornalista, tinha muita gente, a igreja estava lá. Imagina a cena, quem já esteve lá na Cova da Iria, chovendo, um frio daquele bom, lá de Portugal. Nossa Senhora fala com a Lúcia assim: manda fechar a sombrinha. Pode imaginar? Que a menininha vira para o povo e fala assim: ela mandou, não tinha ninguém, né, gente? Ninguém não via nada. Ela mandou vocês fecharem o guarda-sol. Pode imaginar? Como é que o povo olhou para eles? A chuva descendo em cima do povo. O tempo fechado. E aí o povo fechou. De repente o céu abriu, o sol começa a rodar e desce rasando em cima do povo. Pode imaginar a loucura? O povo caiu no chão, achou que estava todo morto. Achou que todo mundo ia morrer. E aí foi vista a Trindade. Foi uma coisa louca. E foi fotografado. Chamou o Milagre do Sol. Foi página do New York Times. E vocês não sabem disso. Quero morrer de desgosto. Porque foi lá. Ah, meus católicos. Entenderam? Então imagina, o demônio falou com ele: faz uns trem bacana, para fazer tanta coisa bacana. Os anjos podem vir te pegar, vocês podem dançar no ar. Quanta coisa você pode fazer escandalosa. Se és o Filho de Deus. E é tão interessante aqui, né, gente? Porque Jesus, ele vai acabar de pegar esse orgulho, né? Porque nós somos vaidosos. A gente quer o aplauso do outro, a gente quer que o outro saiba de alguma forma que eu fiz. Fazer escondido não agrada. De tanto que eu preciso do aplauso do outro. Então as nossas obras são sempre manchadas pelo nosso amor próprio. Não ajudei demais, você não está sabendo o que eu fiz lá na creche, não. Uma luta, você não viu o que eu fiz lá no orfanato? Você não viu o que eu fiz? A única pessoa que tem que ver os seus atos de bondade é Deus nosso Senhor. Está vendo quanta coisa que por isso a gente tem que passar por, tem que olhar isso, porque que hora que Jesus crucifica esse orgulho? Na cruz. Imagina, ele está crucificado nu. Nu. Jesus não ficou com nada. A única coisa que ele ainda tinha era a mãe, ele deu. Esse foi embora. Esse não deu testamento para dar problema a ninguém. Deixou nada. Ele crucifica o orgulho nesse momento na cruz. Por quê? O que aconteceu o dia da cruz? Ainda bem que vai ter Semana Santa para vocês poderem lembrar. O que aconteceu na hora que Jesus estava sendo crucificado? O que aconteceu? Ninguém lembra? O povo passou por ele e falou: se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. Acho que era capaz de eu descer, capaz de matar o resto lá, dar uma costa no povo, vai ficar esperto. O que Jesus fez? A humildade. Naquele momento ele acaba de crucificar o orgulho. E nós nessa luta com a vaidade. E nós nessa luta. Então o que Eva queria, né? Na verdade, quando os olhos dela enchem, né? Porque na verdade é a nossa concupiscência do pecado, né? Essa tendência nossa, né? Que a gente tem esse pecado de estar com os olhos sempre naquilo que não é seu.
Mas eu desejei a maçã, mas ela é sua? Não. Mas não, foi na casa da vizinha, tem um sofá que eu tenho que ter um também. Mato o marido, mas tem um sofá, gente. Tanto que eu falo na cabeça do marido, por fim o marido fala, não, compra, minha filha, não dá sossego. Não é assim? A grama da casa do vizinho é maior, porque os meus olhos, eu desejo, eu quero, mas eu quero. Eu estou sempre desejando, estou sempre invejando o outro ao pecado. Estou sempre de olho, Jesus falou, basta o que você já tem. Não, mas eu quero mais. Então a Eva, nela, ela queria, porque ela queria, ela desejou, ela queria comer. Comer é um ato normal do ser humano. Mas quando ela deseja aquilo que não pertence, e os nossos distúrbios de não saber conter, de não saber limitar, e aí vai tudo, entra aí as drogas, a bebida, adultério, e tudo que vocês imaginarem. E aí a gente não para poder pensar, né? E ela queria o conhecimento, então ela desejava ser poderosa sem Deus. Então Jesus vem mostrar para nós que é possível a gente vencer essa tendência nossa do mal por causa dele. Então a quaresma, quando me chama para esse tempo, que eu tenho que lembrar que existe um Deus que me tirou da morte para a vida, e que eu sou filha de Deus, então eu tenho que resgatar minha dignidade. Ele fala, vocês vão treinar de 3 formas. Quais são? Quais são as 3 formas? Qual? Jejum, esmola. Vocês entenderam que cada um está relacionado com um tipo de pecado? É lindo. Então a gente vai jejuar. Não é só para perder peso, não, gente. Porque o pessoal aproveita a Semana Santa, parece para perder peso. Então tira umas coisas, né, para ficar magrinha, fina. Tem que ir além disso. Eu não posso restringir a minha quaresma a um período que eu parei de fumar, parei de beber. Não, gente, a quaresma tem que ser mais. Isso é o de menos. Mas se eu consigo controlar, se eu consigo dividir, se eu consigo entender que a comida não é só para mim, eu posso dividir. Tem gente que come escondido, ganha uma barra de chocolate, tranca no guarda-roupa. Estou falando mentira? Estou não. Tem gente que esconde. Então, se a gente consegue ordenar em nós, evitar a gula, também evitar a avareza, e aí, saber dividir, estar atento com o outro, olhar a necessidade do outro. Deus quer ordenar, não deixar a gente tão desorientado, né? Ver quanta coisa em nós que está nesse turbilhão. Se eu tenho uma tendência, quando o pessoal fala assim, eu vou deixar de comer carne na quaresma. Isso para Deus só vai ter um sentido se eu pegar o dinheiro que corresponderia à carne, dê para alguém que não tem chance de comê-la. Transforme esse ato em ato de amor. Quando se eu tenho uma tendência a só guardar, Jesus fala, dá uma esmola. Aprende a dar aquela calça que não vai servir no seu jeito nenhum. Não, vou fazer dieta agora na Semana Santa, vou ficar fina, vai servir. Mas então, aprende a doar alguma coisa que até doar moda de 1800. Aprende a dividir, aprende a tirar. Não acumule, divida, porque você não vai levar nada. Então, por isso que a esmola é para trabalhar em nós o pecado de acumular. Possuir. Para quê? Nós temos que possuir bens que estão no céu, onde a traça não corrói, o ladrão não pode roubar. O meu tesouro é o tesouro dos bens, do amor que eu vivo. Porque dos bens, não fica nada. Não é? E pedir, quando eu tenho esse desejo, né, de tudo, achar que eu que sou bacana, tinha um desenho animado que chamava Eu Sou o Máximo, né? Então,
Da gente achar que a gente é melhor que todos. Até de Deus, tem hora que a gente acha que é mais do que Deus. O grande tratamento disso chama rezar. Por quê? Porque quando você ajoelha, é um ato de humildade, onde você reconhece que há um Criador e que você é criatura dependente dele. Que tudo isso nós podemos vencer por causa da graça de Deus. Sem a graça de Deus a gente pode nada, nem reconhecer que eu peco. Porque no mundo que deu as costas para Deus, se eu falo de pecado, o pessoal fala que é pecado. A pecado é uma dimensão do religioso. Então, no mundo que eu tiro Deus, eu tirei o pecado. No mundo que é mesmo quando eu tirar o sol. Se eu tiro o sol, sobra, não tem sombra. Porque só vai ter sombra se tiver sol. Compreendem? Eu só vou entender a dimensão do pecado quanto mais eu entender e aproximar de Deus. Eu só vou reconhecer isso na minha vida se Deus revelar. Mas para isso eu preciso pedir, eu preciso querer. Eu tenho que falar com Jesus assim: me revela os meus pecados, até os ocultos, aqueles que eu não tenho consciência, Senhor. Eu nem conheço a palavra de Deus, porque aqui o demônio conhecia a palavra, que quando ele citou o Salmo 90 para Jesus, pula Jesus, porque está escrito que os anjos, vai dar ordem aos anjos, que vai tomar conta. Por que ele conhecia? Porque esse salmo, os judeus rezavam como oração de exorcismo, então ele escutou várias vezes. O demônio escutou esse salmo várias vezes, ele sabia ele de cor. Tantas vezes que ele foi expulso, ele já conhecia, entendeu o salmo? É verdade, essas coisas estão na palavra de Deus. A gente tem que ler, tem que ver que está tudo escrito, a gente é que não compreende. Então, enquanto nós estamos no deserto, nós vamos lutar contra o mal. Até a gente fazer a nossa Páscoa definitiva e voltar para casa. Mas nós estamos caminhando para a nossa Páscoa. Cada dia falta menos um. Mas até lá, nós estamos inseridos no mundo. E nós temos que lutar contra tudo isso. Porque hoje nós vivemos o mundo do espetáculo. Qualquer coisa que eu faço, eu posto na internet. Faço foto, porque eu quero ser famoso, chique, bacana. Isso aqui é importante. Então tudo eu posto. A gente atrasa porque não sai da internet, cai no buraco porque não sai da internet, porque eu tenho que estar com o olho no Instagram. Então imagina, fazer as coisas de Deus, jejuar sem ninguém perceber. Pode pôr um cara de morta, o povo olhar, por que você está batida? Não, tem que estar feliz. Jesus falou, perfuma a cabeça, faz uma maquiagem bacana, fica linda, como diz a minha maquiadora, ela fala, acorda assim, filó, tipo assim, hoje eu estou a fim de ficar linda. Então assim, acorda arrumada, bacana, sem ninguém perceber que você está em jejum. Mas tudo por causa dele. Eu vou dar atenção ao meu irmão, vou dividir as coisas por causa dele. Porque ele falou, ame ao pai, acima de tudo, e ao irmão, como eu te amei. É assim. E reza. Então o mundo vai querer ver você de joelho? Não tem espetáculo. O caminho de Deus é um caminho que eu já falei com vocês mais de uma vez. É chão batido. Não tem brilho, não tem aplauso. Tem sofrimento, porque não existe amor sem sacrifício. E Jesus nos dá um desafio tão grande, quer falar para nós que cada um de nós é templo que Deus habita. Quando é que Deus vai ser o templo? Quando é que eu vou poder ser o templo que Deus pode habitar? O dia que o meu templo aqui, ele tiver as paredes, o telhado, e tudo mais cravado de oração, de justiça e de amor. Enquanto eu não trabalhar isso em mim, Deus não pode habitar. Porque Deus não pode conviver com o menor dos pecados. Então, trazer para nós essa consciência e a gente avaliar na nossa vida quais são as desordens que eu estou
Às vezes é com sexo, que está lá no desejo de saciar a carne, né? Que não é só comida, mas é o prazer. Então, às vezes é na pornografia, às vezes é um sexo desenfreado, às vezes as novas modalidades do carnaval, beijar quatro. Coisa interessante, eu estou tentando entender como é que é essa dinâmica. Beija quatro ao mesmo tempo. Então, às vezes esse desejo desordenado com a carne. Não basta um, basta dois, três, quatro numa cama. Aonde está a desordem dentro de mim que eu preciso pedir a Deus limpa? Assim como o Senhor falou para Abraão, anda, corta, restaura. Porque é a misericórdia de Deus que nos restaura, que nos faz de novo de pé. É para isso que nós temos que viver a quaresma. É um tempo forte, porque é um tempo de eu parar e me ver diante dele. Falar, Senhor, misericórdia para a minha vida. Me ajuda a entender isso. Aonde que eu estou com tanta tendência para a carne, há tanta tendência para só acumular. E aonde que eu quero ser melhor que qualquer um? Aonde eu tenho esse desejo de mandar? Tem gente que não pode receber um cargo, que é a síndrome do pequeno poder, quer mandar. Quer mandar, quer judiar, quer oprimir. E todo cargo que a gente recebe é para melhor servir. É uma luta. Então, até a gente tomar consciência daquilo que somos. Somos filhos de Deus. E até a gente entender que a queda de Adão e de Eva passou para todos nós, chamado como pecado original. Aí você vai falar assim, mas eu não pequei, eu não estava lá, a gente não tem nada com isso. Nada. Mas a questão não é o pecado original, essa definição é muito bonita. Não é aquilo que eu fiz, mas é aquilo que nós deixamos de receber por causa da queda de Adão. E o que com a queda de Adão, do primeiro homem, gerou para nós? Uma coisa que nós vamos chorar agora. É a perda da santidade. Porque Deus, quando criou o homem e a mulher, Ele criou perfeito na santidade e na justiça. Por causa do pecado, por causa dele, de lá, Ele fez com que a gente, toda geração, perdesse a santidade e a justiça. Nossa Senhora, por uma graça especial de Deus, não pecou, recebeu a santidade. Então, Jesus, para nos fazer santos, aí vem Jesus e fala conosco assim, sede santos, porque o vosso Pai é santo. Como que a gente vai ser santo sem a graça? Não tem jeito, nós perdemos ela lá. Então, por isso que a nossa vida é essa luta contra o mal. Por isso que eu tenho que morrer para que Deus reine em mim, no sentido de que, aquilo que o João Batista falou, que eu diminua, que Ele cresça. Então, até a gente entender essas coisas, é uma luta contínua contra o mal. Em nós. Como é que a gente vai vencer isso? Dessas práticas que vai nos ajudar mais intensamente, fazer pensar. A gente precisa de voltar aos sacramentos, confessar. Eu preciso de comungar. E eu preciso de rezar mais. Quem vai nos ajudar a fazer esse caminho, nesse quaresma, é Nossa Senhora. É ela que vai nos conduzir. Ela que vai nos ajudar a jejuar. Ela que vai nos ajudar a ver na nossa vida aquilo que está em excesso. Me ajuda a me ver. Me ajuda, a Senhora é minha mãe. Me mostra como filha, como filho que eu sou. O que não está bom na minha vida? O que não está agradando a Deus? Me ajuda. Eu não posso sair daqui a 40 dias igualzinho. Entra na Semana Santa, sai na Semana Santa, ninguém entendeu nada. Não fez mudança na sua vida. Então nós estamos perdendo tempo. E Deus está dando esse tempo da nossa conversão. Nós teremos que de verdade fazer uma conversão que não pode ser superficial. Não posso fingir uma piedade. Eu tenho que de verdade ser dele. Compreendem? Eu tenho que respirar Deus, né? Eu tenho que viver para Ele. É isso. Com Ele, para Ele, nele, é assim. Por isso é esse caminho que nós teremos de 40 dias, de orações mais intensas, do nosso jejum, da prática da esmola. Sai de casa com lanche para alguém, com biscoito para alguém. Jesus vai pôr a pessoa certa no seu caminho.
Exercite o olhar do outro. E vamos pedir a Nossa Senhora, né, que cuide de nós, do nosso desejo de verdade, sermos cristãos para abalar o mundo, para abalar o inferno. Não podemos ser cristão meia boca como nós estamos sendo, não. Cristão de verdade, que abala o inferno. O mundo está nos olhando, nós já somos um restinho. E as pessoas esperam de nós, de verdade, que na Semana Santa a gente lote as igrejas. Semana Santa não é época de viajar, é época de estar de joelho aos pés da cruz, porque Ele nos deu a vida, que já não tem dimensão, o que significa. Então é isso que nós temos que pedir a Deus, a Nossa Senhora, que a gente viva, né, a graça, né, que hoje nesse grupo, né, que ela olhe para nós com um olhar de mãe, e interceda junto ao filho dela, que ela está do lado dele, por cada um, para que a gente de verdade possa viver uma conversão, que de verdade Jesus seja o nosso Rei, Senhor e Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.